pessoal da Gymbike, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui um tema um pouco diferente, que vai entrar dentro daquela playlist lá, Pergunte ao Médico. Eu convidei a doutora Dariane Canedo e fiquei muito grato por ela ter aceitado o convite. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre como é o mecanismo do ciclismo no tratamento da depressão, como que ele ajuda. A doutora Dariane Canedo é psiquiatra, ela formou pela PUC Goiás, fez residência em psiquiatria pelo Centro Universitário da Unevangélica. Ela é membro do corpo clínico do Hospital Asmigo em Psiquiatria da Infância e da Juventude. Ela é membro do corpo clínico do Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Ela atuou como diretora clínica e diretora técnica desse mesmo instituto. E ela é professora de psiquiatria da Unevangélica. Repetindo, então, estou muito feliz para ter aceitado o nosso convite aí e tá com ela a palavra aí. E aí, Guilherme, tudo bem? Boa tarde. É um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite e eu achei muito interessante quando você me procurou para a gente poder falar sobre o ciclismo auxiliando no tratamento da depressão, porque é um assunto que está muito na moda, né? Então, eu sou uma dessas pessoas que começou a pedalar depois que a pandemia esteve presente e eu tenho incentivado muito os meus pacientes porque eu tenho sentido na pele o que o ciclismo tem feito no tratamento para a depressão. É muito complicado a gente falar de termos científicos, especificamente no tema ciclismo e depressão, porque quando a gente vai procurar sobre o assunto nos artigos científicos, a gente encontra sobre as atividades físicas, de um modo geral, as atividades principalmente aeróbicas, né, que tem um aumento da frequência cardíaca auxiliando no tratamento da depressão, e então a gente acaba vendo muito sobre essas atividades físicas de uma forma geral, às vezes mais sobre musculação, do que sobre o ciclismo em si. Mas a gente consegue hoje fazer um parâmetro e trazer isso para essa prática, essa modalidade que nunca esteve tão na moda quanto está em tempos de pandemia, né? Primeiro ponto é que a gente tem que entender o que é depressão, porque muita gente ainda não entende que depressão é uma doença. Tem muita gente que ainda acha que depressão é uma tristeza profunda, e porque passou por uma tristeza profunda, por aquele momento de tristeza, a pessoa acha que depressão não é uma doença e depressão acaba se tornando apenas um momento que não foi superado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é porque você passou por uma tristeza profunda que você entende tudo do que é depressão. E depressão é uma doença, e é a doença que mais incapacita no mundo hoje. O Brasil, segundo a OMS, está em terceiro lugar nos casos de depressão no mundo. Então, assim, sempre que a gente pensa em depressão, a gente pensa em alguns sintomas que estão relacionados à tristeza. Então, a depressão ela é uma doença que cursa com tristeza, fadiga, baixa autoestima, uma dificuldade em se fazer útil dentro de um círculo social. E se a gente passa a entender que depressão tem causas biológicas, a gente consegue entender também que depressão é doença. Então, o primeiro ponto que é importante é que depressão tem causas biológicas. E existe uma teoria que é uma teoria que fala que a depressão é a diminuição das endorfinas no organismo da pessoa. Ou a depressão é a diminuição da serotonina e da dopamina. O que são serotonina e dopamina? São hormônios. Todo mundo produz serotonina e todo mundo produz dopamina. Então, assim, se você passa a produzir em algum momento da sua vida serotonina e dopamina menos do que você produzia antes, você começa a perder o seu bem-estar, você começa a perder a sua alegria, você começa a perder o seu prazer pela vida, né? E hoje é comprovado cientificamente que
uma perda de serotonina e uma perda de dopamina geram os sintomas depressivos e podem causar até ideações suicidas. Então, muita gente achando que depressão é frescura, e depressão hoje é uma das doenças que mais mata no Brasil, né? Quando a gente fala em atividade física de longa intensidade, a gente tem que pensar na teoria que o esforço gera. A gente tem que pensar em esforço gerando uma resposta fisiológica. Então, toda vez que a gente faz um grande esforço, que a gente faz algo que estressa o nosso organismo, a nossa resposta fisiológica a isso, ou seja, o nosso organismo, ele começa a se adaptar a esse esforço. Então, se você está fazendo um grande esforço, você está sofrendo com aquele esforço, o seu organismo, para se adaptar com aquele esforço, faz uma liberação daqueles hormônios que eu tinha falado, serotonina e dopamina, para que você se adapte a esse esforço. Então, hoje, se você for pensar em ciclismo, por exemplo, o ciclismo ele começa com uma atividade leve, e aí você, em algum momento, vai passar por uma grande subida, já vai prolongando a sua atividade, passando por um esforço muito intenso. O seu organismo, durante todo o tempo, tem que se adaptar. Então, quando ele tem que se adaptar, o seu cérebro começa a liberar serotonina, liberar também dopamina, e eu tinha esquecido de falar da noradrenalina, né? Então, quando você começa a sentir a dificuldade para subir, começa a ficar ofegante, a buscar aquela respiração mais ofegante, começa a aumentar a sua frequência cardíaca, para você suportar isso, o seu cérebro gera uma onda dessas substâncias. Hoje a gente fala, vamos resumir, né, serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, hormônios de bem-estar, como as endorfinas. Então, o seu cérebro gera essa onda de endorfinas. Sempre que nós estamos num estado eufórico, num estado de muita euforia, de muito bem-estar, naquele momento que você tem uma alegria intensa, o seu cérebro está com uma grande gama dessas endorfinas. Aqui, com as pessoas que pedalam comigo, eu sempre costumo brincar que a melhor cura de tristeza é descer o alto giro. Por quê? Porque é um momento em que a gente tem um grande esforço, né? A gente pega uma grande velocidade na bike e o nosso cérebro começa a fazer essa resposta, liberando as endorfinas, e quando a gente chega lá perto da cidade de Campo Limpo, que é bem na descida do Alto Giro, a gente começa a ficar, todos nós que pedalamos juntos, nós começamos a ficar eufóricos, e essa euforia se dá graças a essas endorfinas, a essas substâncias que a gente tem liberado. Então, assim, os meus pacientes sempre perguntam o que é necessário para a gente se manter sem um novo episódio depressivo, né? A depressão hoje ela se divide em leve, moderada e grave, né? A depressão leve, muitas vezes a gente não precisa de prescrever medicamentos. A gente prescreve a psicoterapia e a mudança de alguns hábitos de vida. E esses hábitos de vida que a gente geralmente pede para que haja mudança, tem relação com uma alimentação bem saudável, com rotina do sono, né, que é muito importante, você ter hora para dormir, ter hora para acordar, sempre tentar acordar antes do nascer do sol, e evitar também aparelhos eletrônicos após o escurecer, e a atividade física, né? Então, se a gente tem a depressão leve, a gente utiliza a atividade física como um tratamento adjuvante na depressão. Pessoas que têm depressão grave, elas podem ser tratadas, né, com a atividade física? Não somente. A depressão moderada e a depressão grave, elas precisam de prescrição, elas precisam de medicamento, de antidepressivo. O que tem no antidepressivo? Por
que o antidepressivo muda a vida da pessoa? Aquelas substâncias que eu falei. Então, o antidepressivo hoje, ele é uma substância que tem a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, né? Então, se a sua depressão é uma depressão moderada ou uma depressão grave, você precisa de tomar essas substâncias. E é como se o antidepressivo ensinasse, né, o seu cérebro a produzir de novo essa substância que antes ele tinha perdido. Existe também umas pessoas que têm predisposição genética a ter depressão, mais do que outras pessoas que não têm essa predisposição genética. Nas pessoas que têm a predisposição genética, geralmente, elas precisam mais da prescrição do antidepressivo, porque elas têm mais chance de ter uma depressão moderada ou grave do que aquelas que têm a depressão leve, né? Para depressão moderada e grave, a atividade física, o ciclismo em si, que é uma atividade de grande intensidade, ele trata essa depressão moderada ou grave? Sozinho não, mas ele é adjuvante à prescrição do medicamento feita pelo médico psiquiatra. Tá? E existem hoje inúmeros estudos que comprovam a ação da atividade física, principalmente de atividades físicas de grande intensidade, como o ciclismo, no tratamento adjuvante de depressão moderada a grave. Agora, o que eu acho mais importante de tudo isso que eu falei é que não é só no tratamento, mas é na prevenção de um novo episódio. Então, se você teve um dia, um episódio de depressão leve, você tem 50% de chances de ter um segundo episódio de depressão, né? E se você teve o segundo episódio, teve 2 episódios de depressão, você passa a ter 70% de chances de desenvolver um novo episódio de depressão. Então, tem muita gente que acha que depois que teve depressão uma vez, nunca mais vai estar curado. Não é isso. É que a recidiva, ou seja, a depressão, chegar em um segundo episódio, ela se torna muito maior naquelas pessoas que têm predisposição genética. E aí os meus pacientes perguntam, doutor, eu vou ter que ficar tomando antidepressivo pro resto da vida? E é aí que eu acho que entra o assunto de hoje, a importância desse assunto de hoje, que o remédio, o antidepressivo, ele te levanta. Ele tira você da crise, ele faz você se sentir mais forte, ele tira você daquela fase aguda. Mas o que te mantém na prevenção de desenvolver um novo episódio? Aí sim, é a sua atividade física. Aí sim, eu garanto que é o ciclismo. E por mais que tenhamos poucos estudos falando sobre isso, cada dia mais as pessoas estão provando, né, do ciclismo, trazendo esse benefício e na prevenção de novos episódios depressivos. Então, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Certamente a doutora explanou novos horizontes para a gente conhecer mais a importância do ciclismo, né? E eu acho também que o ciclismo ele se destaca dos outros esportes, porque além de ter essa questão biológica, ele é um esporte de grupo, né? E você tá ali no contato com outras pessoas ajuda bastante. Então, agradecendo aí de novo a doutora por ter aceitado o convite. E se vocês quiserem falar com ela, eu vou estar deixando aí na descrição o Instagram dela. Se vocês quiserem conhecer mais do trabalho dela, vou estar deixando aí. Então, pessoal, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu joinha aí. E até a próxima.